Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZAT11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, eu mudei a forma de apresentação dos vídeos, agora eu estou gravando diretamente a tela aqui do computador. Esse fundo aqui, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a 92,69, um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 14,25%, ele está sendo negociado a um PVP de 0,92, ou seja, ele ainda está sendo negociado com 8% de desconto. É um fundo que possui uma média liquidez, mas para mim é uma ótima liquidez, tá? Para pequenos e médios investidores. Esse fundo está negociando uma média de 666 mil por dia. E nos últimos 12 meses ele teve uma queda quase irrisória, ou seja, ele já voltou o seu valor dos últimos 12 meses. Nas cotações a gente observa o seguinte: esse fundo, tá? Ele era um fundo de base 1000. E aí depois ele reduziu para base 100. Lá nos idos de 2020, esse fundo estava sendo negociado ali na faixa de R$ 68,00. No final de 2020 até mais ou menos março de 2021, esse fundo chega a ser negociado por incríveis R$ 110,00. E aí durante o ano de 2021 começa a ficar meio complicado para os fundos de tijolo. Esse é um fundo do setor logístico, mas ele tem algumas particularidades. E aí esse fundo, ele cai dessa faixa aí de R$ 108, R$ 110,00, fica negociando ali entre 80 e 90. Depois, durante o mês 5 até o mês 10, ele fica mais ou menos lateralizado ali, próximo de 80. Ele esboça uma boa recuperação durante o ano passado, 2022, porque esse fundo estava entregando um valor bem excepcional. Então ele fica uma boa parte do ano de 2022, entre fevereiro e mais ou menos ali o mês 10 de 2022, ele negocia parte do tempo a 90, chegando próximo de 100 durante uma boa parte do tempo. Como esse fundo tem algumas particularidades, ele foi extremamente afetado nos momentos de deflação. Então ele cai lá do patamar de 90, beira ali 80. E agora, na data que eu gravo o vídeo, ele está ali próximo de 90, né? Nessa faixa de R$ 92,00. E aí, dando continuidade, aqui a gente vê as características do fundo. Então esse é um fundo, aqui é o nome dele, né? Ele é um fundo para o público em geral, qualquer pessoa pode comprar. Ele é híbrido. E por que ele é híbrido? Ele funciona, ele é um fundo de tijolo, mas ele funciona como se fosse também um fundo de papel. Então ele tem algumas particularidades. Dentro do lado do relatório eu vou tentar explicar um pouco melhor. Ele é por prazo indeterminado, ele cobra a taxa de 1%, a gente vai ver isso melhor lá dentro do relatório. Ele conta com quase 39 mil cotistas, né? 38.499. O seu patrimônio atualmente está valendo R$ 100,21 e a gente viu que ele está sendo negociado a 92, por isso do desconto. O último dividendo anunciado, R$ 1,35. Então o que se observa? Se ele fosse de base 100, um fundo de tijolo entregando 1,3%, é algo que já é fora do normal, né? Então, esse fundo paga muito mais do que o normal, e aí vocês vão entender os possíveis riscos que esse fundo apresenta. O mandato dele é renda, ele é um fundo de tijolo, gestão ativa, não possui vacância e conta ali com 3.700.000 cotas, e o fundo que tem de patrimônio total aí de 371 milhões. Aqui a gente vê o gráfico de evolução desse fundo. E o que a gente consegue observar? Lá nos idos de 2021, esse fundo estava muito, mas muito acima aí do IFIX. Então ele estava ali, ó, próximo do índice DIV. Esse aqui é um dos poucos fundos imobiliários que eu trouxe aqui que ele chegou a ficar próximo do IDIV. Contudo, esse fundo sofreu bastante, tá? Em razão do momento deflacionário. Mas esse é um fundo que facilmente, desde que ele veio ao mercado aí, ele tem conseguido superar o IFIX aí com tranquilidade. E aí na data que eu gravo o vídeo aí, ele vem aí com incríveis 40% de rentabilidade, acima do IFIX, que está ali na faixa de 25%, na faixa de 27% mais ou menos. E aí o índice de dividendos nesse período aí está na casa aí de 60%, 70%, então está bem acima, né? Mas não há muito que se comparar o índice de dividendos com o IFIX, porque aqui é de ações, aqui é de fundos imobiliários. E aqui embaixo a gente vê sobre os dividendos do fundo. Então o que a gente observa? Dividendo acumulado do fundo aí está em 14,25 nos últimos 12 meses. E a gente vê que o fundo ele tem uma certa irregularidade na distribuição dos seus rendimentos. Lá nos idos de 2020, ó, ele estava entregando ali próximo de R$1. Alguns valores extraordinários, ó, R$1,94, R$2, R$2,90,
2,30. Já no ano de 2021, ele volta a ficar estabilizado mais ou menos na faixa de R$1. E aí durante o ano de 2021, ó, 1,40, 1,70, 1,50, R$2. Esses valores extraordinários aqui, em razão das peculiaridades que eu vou explicar lá dentro do relatório. E aí aquilo que eu falei para vocês, ó, ocorreu a deflação do meio do ano passado para frente. E esse fundo sofre severamente esses impactos. E aí nesse momento aqui, o que eu vi de gente xingando o fundo, a gestora, sabe? Porque o fundo entregou 39 centavos, 70 e poucos centavos, mas rapidamente o fundo já assim, demonstra uma recuperação, né? Entregando ali 96, 1,18, 1,35. No dia 17 de abril, eles pagaram no dia 25 de abril o valor de 1,35. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter anunciado os próximos dividendos aí para maio. E aqui a gente vê a média do dividendo desse fundo. Então esse fundo, ele chegou a entregar lá de 0,65, mas uma boa parte do tempo ele ficou ali na casa de 1,5% até 2%. De novo, pessoal, se é um fundo de tijolo pagando muito, procure entender, procure estudar o porquê de um fundo pagando tanto a mais assim do que os seus concorrentes. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. O Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Eu tenho 2 canais que contam com clube de membros e é uma forma de apoiar o nosso trabalho. O canal Amuinvest e o canal Amufiagro, os dois têm clube de membros a partir de 10 centavos por dia. Além de nos ajudar, vocês têm vários benefícios. Então vocês contam com acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Lembrando que o pessoal que faz parte dos membros vai ter um mega desconto na planilha que a gente vai comercializar. E por fim, eu tenho 2 e-books que falam aí introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. A gente versa sobre diversos conteúdos. É um e-book barato, com linguagem de fácil entendimento e que eu acho que pelo preço, pelo custo-benefício, vale muito a pena. A gente versa sobre diversos assuntos que eu acho que pode agregar bastante, seja o investidor iniciante ou até mesmo que já tem alguma bagagem. Então considere comprar esse e-book aí para você mesmo, para presentear um amigo e tal. E na compra aí vai nos ajudar imensamente. Caso vocês queiram adquirir esse e-book até o final de maio, com o cupom AMU20, vocês vão ter ali 20% de desconto. E se você comprar os dois juntos, até o final de maio, com o cupom AMU30, vocês vão ter ali 30% de desconto. E comprando os dois juntos, o segundo ali vai sair com 60% a 70% de desconto. E antes a gente dar continuidade, esse vídeo foi a sugestão de um membro, né? O Gisley Cruzli, ele falou o seguinte, ó, no RZAT ele trouxe o relatório gerencial, né? E ele falou, boa tarde, Amu, põe esse carinha na fila dos vídeos, por favor. Então tá aqui, eu tenho atendido aí todos os pedidos de membros com preferência, tá? Então, é mais um benefício aí, ter o seu pedido atendido com mais rapidez. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, né? É um relatório com 18 páginas. E aqui a gestão vai falar os seus objetivos, né? Então aqui a gente vê algumas informações que já vimos. A RISA é a gestora, BTG é a administradora, não paga por consultoria. Ele teve seus inícios lá em julho de 2017, mas lá no site você viu que suas atividades estavam a partir de 2020. Por quê? Esse fundo possui um outro nome, tá? Antes o nome era RCT. E como a RISA, os seus fundos começam com RZ alguma coisa, eles resolveram mudar o nome desse fundo para RZAT, tá? Era a RCT. Esse é um fundo que não tem prazo de duração, ele é para investidores geral, a sigla de negociação é RZAT, ele já fez 6 emissões, ele conta com 3.700.000 cotas, cobra realmente a taxa de 1%, mas esse fundo cobra performance de 20% do que ele conseguir bater IPCA mais 5%. Então é um fundo que tem a particularidade de cobrar performance, né? Em continuação aqui no relatório gerencial, a gente vê alguns destaques da gestora. Esse fundo está com yield anualizado de 17,66%. Ele possui ali 180 mil metros quadrados de área bruta locável, né, ABL. Na época do relatório, a cota estava em 85, sendo que a gente viu que ele já está na faixa de 92 atualmente, né? O dividendo entregue foi de 1,35, acho que esse dividendo aqui é atualizado. Lógico que está na iminência de anunciar o novo dividendo. Esse fundo conta com 10 imóveis, tá? 10 galpões logísticos. O seu patrimônio vale R$ 100,21. Ele está praticamente 100% alocado, ó, 99% alocado. Tem um valor bem pouquinho em caixa. E aqui, ó, aqui são as particularidades desse fundo.
A gente viu lá atrás que esse fundo possui um patrimônio de 300 milhões. E o que eles falam aqui, ó? A avaliação de mercado dos imóveis é de 666 milhões. Então, esse fundo aqui, o outro fundo deles, que é o RISA, o RZTR, esses fundos ele tem uma certa particularidade, o seguinte: eles compram um imóvel dos donos do imóvel, e aí vamos supor que o imóvel valha 100 milhões. Aí ele compra esse imóvel, por exemplo, por 50 milhões, só a título de exemplo, tá? E aí o que acontece? O ex-dono do imóvel fica pagando aluguel para o fundo. Então, sim, ele é um fundo de tijolo que recebe aluguéis. Contudo, sobre esses 50 milhões, o ex-dono do imóvel fica pagando também uma taxa acordada de IPCA, que é como se fosse a correção desses 50 milhões aí no decurso do tempo. Por quê? Porque o ex-dono tem a opção de comprar um imóvel que vale 100 milhões por 50 milhões, porque ele tem a opção de recomprar pelo preço que ele pagou. Então ele paga o aluguel e paga os juros desse dinheiro aí no período do tempo. Por isso que ele é um fundo que ele tem característica de um fundo de papel, mas também ele possui característica de um fundo de tijolo. Ele conta ali com mais de 38 mil investidores, né, cotistas. O prazo médio de seus contratos são de 6 anos. Ele tem aí, ó, o cap rate do fundo. Ele tenta alcançar uma média de PCA mais 9, é altíssimo. E ele tem uma liquidez diária aí de 720 mil por dia, né? Uma liquidez muito alta, na minha opinião, assim. Ele é uma mediana, não chega a ser dos mais altos, mas é uma liquidez bem aceitável, na minha humilde opinião. Aqui ele fala um pouco sobre os critérios dos fundos imobiliários. Eu recebi uns feedbacks dizendo, olha, aumenta um pouquinho a letra na hora de você apresentar. Então, assim, eu tô tentando ajustar, né? Se vocês verem que não ficou muito legível, vocês vão falando aí pra mim. Então aqui ele vai falar sobre o IFIX, que ele fechou março com a queda de 1,7%, o Ibovespa caiu em março 2,9% e permaneceu com a taxa Selic em 13,75%. Depois disso, já teve uma nova reunião do Copom, que de novo permaneceu a taxa Selic com 13,75%. Aí ele fala que até o momento, o ano segue aquém do início dos anos anteriores, 2021 e 2022, em termos de número de volume de ofertas de fundos, fator ocasionado, em nossa visão, pelo cenário macroeconômico. Entretanto, seguimos o maior patamar de investidores com fundos imobiliários em custódia, em sua grande maioria pessoas físicas, que representa quase 2/3 de toda a custódia deste mercado. Aqui ele fala por alto, né, as questões, janeiro. Em relação ao mês de competência de janeiro, foi distribuído 96 centavos, o que dá um yield de 1,13, referente à cota na época, né? Em fevereiro, eles pagaram ali 1,18, que dava 1,41, e em março, eles pagaram ali 1,35. E aí é o seguinte, note que ele usa a palavra mês de competência. Então isso aqui, eles receberam aluguel em janeiro, pagaram em fevereiro. Receberam aluguel em fevereiro, pagaram em março. Tanto que isso aqui é o último dividendo pago. Eles receberam em março e pagou em abril. Então, o próximo relatório vai ser a competência de abril. Então, aqui ele mostra os dividendos pagos. Vamos descer aqui mais um pouquinho. E aqui a gente vê a DRE do fundo. Esse fundo, a gestora como um todo, tá? Eles têm um defeito, para mim, na minha humilde opinião, que só trazer coisas semestrais, sabe? Então, para mim, isso aí é bem ruim. Então, aqui o fundo mostra primeiro trimestre de 2023, o ano de 2022. Então, sabe, eu não gosto muito dessa forma deles apresentarem um relatório, não. Nós vamos calcular na prática o que essas despesas representam, tá? Então, no ano inteiro, vamos até calcular um ano fechado de 2022, que aí a gente vai ver o quanto que cada uma das coisas estão representando. Então, no ano de 2022, esse fundo receitou quase 50 milhões de aluguel, de dinheiro parado em caixa, mais 567 mil, dando um total de 50 milhões 544 no ano inteiro de 2022. Ele teve como despesas, foi realmente para o bolso da gestão, 3 milhões e 600. Também foi para o bolso da gestão a taxa de performance, mais 2 milhões. Então, assim, essa taxa de performance acaba salgando um pouco, né? Mas vamos ver se isso é algo que seria primordial, na minha humilde opinião. Lembrando que, para mim, o máximo que eu acho que seria aceitável seria 15% de taxas. Nós vamos somar os dois aqui, ó, 2,023, que eu vou arredondar para 2,024, mais 3.600, que é 3 milhões e 600. Então, aqui ele teve, ó, 5,624. 5,624 vezes 100, dividido por 50, 544.
Então, no ano inteiro de 2022, a despesa do fundo ali foi de 11,12, ou seja, de 0 a 10 eu acho aceitável, de 10 a 15 eu acho caro, mas ainda assim não vejo como sendo impeditivo, e acima de 15 seria um motivo assim para eu sequer investir no ativo, que eu acho caro demais. Então, tá caro a taxa, mas tá algo aceitável. Lógico que a gente tá vendo o ano inteiro de 2022. Essa parte retrospectiva aqui eu não vou ler, mas eu vou pausar aqui. Caso vocês queiram ver essa informação, vocês pausam o vídeo aqui e dão uma olhada com atenção. Em continuidade aqui, ele fala sobre o cenário de CDI, crises postos e tal, né? E aqui, o que é a ideia do fundo? Ó? Esse fundo, ele possui a ideia o seguinte. A posição dele em 2021. Estava com o caixa zerado. 2022 ele tinha 5% em caixa. E 2023 ele tem ali praticamente zerado, segundo eles. Sale and Leaseback e Build Suite era 99%, 87% voltou a ser 99%. E CRIs, ele tem ali 1% em CRIs ali, que é um valor pequeno que eles acabaram investindo aí. Vai falar sobre as perspectivas, também não vou ler essa parte, qualquer coisa você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção, tá? E aqui a gente vê sobre os imóveis do fundo. Acho que aqui seria o máximo. Se eu aumentar mais, acaba que as pessoas não vão conseguir focar bem, né? Vai acabar pegando parte das informações. Vou tirar o número ali, que é suficiente. Então aqui são os imóveis que esse fundo possui. E aquilo que eu falei para vocês, ó. Com exceção desse imóvel de Goiânia, todos os imóveis do fundo possuem essa opção de recompra. Então o que isso influencia? Acabou o período ali, o ex-dono do imóvel, ele vai dizer se ele quer manter o ativo ou não, se ele quer recomprar o ativo ou não. Pelo que eles explicaram lá no RZTR, geralmente aqui, ó, tá vendo que os contratos aqui são de 10 anos? A cada ano, o dono do imóvel pode ir comprando parte do imóvel, lá da terra, né? Aqui eu não sei se eles conseguiram desmembrar o imóvel em 10 partes. Se eles conseguirem, também tranquilo. Ele pega o imóvel, desmembra em 10 matrículas, né? E aí ele vai recomprando cada matrícula do imóvel aí aos poucos. Isso é possível. Não sei se foi feito dessa forma. De toda forma, ao final do prazo, pode ser que o ex-dono do imóvel recompre o ativo. Então, de uma certa forma, o fundo possui até uma certa garantia, porque ele tem imóveis que valem muito mais por um preço menor. Então a gente vê aqui, ó, esse imóvel de Goiânia ele comprou por 15 milhões e 500. Esse imóvel de Mirassol, 20 milhões. Corumbataí, 15 milhões. Você vê que são imóveis que, entre aspas, são imóveis baratos. Que geralmente um galpão logístico é dessa faixa para cima. 68 milhões, 150 milhões, 44 milhões. São imóveis bem mais caros. Tem imóvel de valor até mais alto. Enfim. Então aqui vê quando foi a aquisição desses ativos, quando foi feito o prazo de locação desses ativos. Ó, uma média de 10 anos e os dois últimos em média de 5 anos. E aí você vê os devedores. E é um ponto negativo. Vamos ver se nesse relatório eles passaram a trazer a foto dos ativos, né? Que até então, nos relatórios anteriores não tinha. O CRI que eles adquiriram aí, ó, é um CRI relativamente pequeno, né? De apenas quase 3 milhões. Uma taxa de CDI mais 7. E aqui a gente vê as características, disclaimer e tal. Finalmente, nos relatórios anteriores, eles não estavam trazendo os imóveis. Então, assim, se você for observar bem, frente aos outros fundos logísticos que possuem, não são imóveis de última linha e tal, né? Então, tá aqui o galpão logístico. Ó. Você pode ver que é um trem mais feio, não em ótima localização. Então, tem todos esses pontos. Mas, assim, frente aos imóveis que possuem no mercado, é um imóvel relativamente barato, né? Esse aqui é lá de Mirassol, ó. Esse aqui já chega a ser um posto de gasolina, né? Lá se eu não me engano, no RZ... Acho que é no RZAG, no Piagro deles, se eu não me engano, eles têm o CRI o CRA, né? Desse posto de gasolina, se eu não me engano. Esse aqui lá em Monte Carlo, Corumbataí, ó. Daquela mesma rede de postos de gasolina. Não sei se aqui estão construindo, né, um posto de gasolina. Acredito que possa ser isso. Vamos ler aqui para a gente ver a informação. Outra operação com a rede Poços, da rede Monte Carlo. A unidade de Corumbataí foi adquirida ainda com o terreno em junho de 2021. O posto está em construção, ó, com previsão de finalização das obras para o segundo semestre de 2023. O prazo de locação também é de 10 anos, encerrando os acordos em junho de 2031. A operação segue a tese Build-to-Suit, ou seja, vai ser construído sob medida para o posto, em que 11,5 milhões já foram desembolsados, e está previsto mais 3,5 milhões adicionais. Então é a construção de um posto de gasolina mesmo.
o galpão lá da Confrio, né? Esse aqui fica lá em Calcaia, Ceará. A gente vê lá em Mato Grosso. Esse galpão aqui, ó, da rede Andorinha, né? Uma empresa de transporte rodoviário. Andorinha Transportes aqui, novamente, ó. Granol. Isso aqui são silos, né? Isso aqui a gente vê com muita... inclusive o Betal. Ele possui bastante imóveis de silos, do que a AGR também. Imóveis desse tipo aqui. O Grupo Voar, que é mais um galpão logístico. Mas o que eu sempre tento mostrar para vocês é que não são galpões de ótima linha, galpões muito, muito grandes, né? Então aqui a cervejaria da Imperial. Se eu salvo engano, a Imperial que tá passando por dificuldade econômica, né? Que acho que é o mesmo pessoal do grupo lá da Skin, se eu não estiver enganado. Pode ser que eu esteja enganado. Splice Indústria, né? É uma concessionária de telefonia fixa. Isso aqui tá lá em Votorantim, São Paulo. E aí são os imóveis que o fundo possui. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RZAT são somente essas informações. Nesse vídeo aqui são formas gratuitas de nos apoiar. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino. Faça essas ações aqui no nosso canal que você ajuda imensamente o nosso trabalho. Comenta para nós, e aí, você gostou desse fundo? Você acha que ele é um bom fundo porque ele paga bem? Você viu os imóveis que o fundo possui? Entende que não são imóveis de última linha, de altíssima qualidade? Então comenta aí para nós o que você acha desse fundo, se você gostou, se você teria ele. Esse da gestora RISA é o último fundo que eu fiquei. Eu tenho esse fundo somente na minha carteira fechada e... ativos que eu considero de altíssimo risco, eu optei não trazer para minha carteira pública. Então esse fundo aqui, pela forma como a gestora às vezes não é tão transparente, finalmente, depois de não sei quanto tempo, eles começaram a mostrar os imóveis. Nos últimos vídeos que eu trouxe sobre esse fundo, eu tive que pesquisar na internet os imóveis que esse fundo possuía, sabe? Então assim, acho que a gestora tem muito a melhorar os seus relatórios. Eu acho que ela deixa muito a desejar nas explicações dos funcionamentos do fundo. Enfim, não gosto muito do relatório deles, não. Tenho esse ativo no meu portfólio fechado, não tenho na carteira pública e não pretendo ter. Agora, o fato de eu ter em uma e não ter em outra, o fato de eu tentar expor todos os riscos desse fundo, não significa isso uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. E não significa que o ativo seja bom ou ruim. Tá? Faça sua tomada de decisão, suas escolhas por você mesmo. E, de novo, isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Mufi Infra já conta ali com 258 inscritos, está crescendo bem. E o canal Amudicas já passou de 950. De 1000 inscritos, agora só faltam 46. Contamos com 954 inscritos. Vá lá no canal Amudicas e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. É de graça, mas para a gente faz enorme diferença. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá e seguir, se inscrever, comentar, porque tudo isso ajuda demais aí o nosso trabalho. Muito obrigado a vocês que colaboram com o nosso trabalho. E eu só gostaria de reiterar e agradecer novamente. Muito obrigado a todos vocês que apoiam aí nosso trabalho. Obrigado de coração. Sejam vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita, sejam vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. Obrigado a vocês que fazem doação para o Pix. Obrigado a vocês aí que tornam-se membros dos nossos canais. Os membros têm carregado esse canal aqui nas costas. E obrigado também vocês que adquirem os e-books. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!